colega veterinário ou veterinária, seja muito bem-vindo à nossa terceira e mais importante aula da jornada Ciber, a jornada do cirurgião bem resolvido. Hoje eu estou num ambiente diferente, hoje eu estou dentro do centro cirúrgico. E se você chegou até aqui, você já provou para você mesmo que você não aceita continuar travado por aquela insegurança, encaminhando cirurgia por medo. Medo de intercorrência, vendo o seu faturamento ir embora pela sua porta. O meu objetivo principal com você aqui é muito claro: te mostrar o caminho prático para você dominar as cirurgias de tecidos moles em cães e gatos. Operar com total segurança, operar com autonomia e faturar mais de R$10 mil por mês com cirurgias em até 6 meses, sem precisar de uma residência formal longe de casa ou de uma pós-graduação de mais de R$48 mil, que às vezes também é longe de casa, e ainda tem custos com deslocamento, estadia, alimentação. Imagina, já botou na ponta do lápis para calcular isso? Então, se tudo isso ainda soa bom demais para ser verdade, eu também acharia, tá? Por isso, ouve só o que esse aluno está dizendo. Fala pessoal, me chamo Matheus Santos, sou médico veterinário, proprietário da Clínica Veterinária Alphavete, no interior de Minas Gerais. Estou aqui para passar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o Instituto Neves, no qual eu fui mentorado pelo médico veterinário Dr. Kaique Neves, onde ele me ensinou técnicas cirúrgicas da mais simples à mais avançada. Atualmente eu venho exercendo aí com total tranquilidade, profissionalismo, né? Antes eu tinha muito medo de entrar no centro cirúrgico para intervir uma cirurgia da mais simples possível. Hoje eu entro no centro cirúrgico com a maior tranquilidade, com segurança, seguindo aí com tranquilidade cada etapa da cirurgia para ser de sucesso, né? E estou aqui também para passar um pouco sobre o retorno financeiro que a cirurgia traz para a gente, por mais que eu tenho a minha clínica em um interior, que é cidade pequena, que oscila bastante as demandas, mas eu já faturei aí tranquilamente por mês mais de R$10 mil só através das cirurgias. Então eu estou aqui para indicar a vocês em poder realizar o curso, né, que é promovido pelo Instituto Neves. Se você quer ser um cirurgião bem resolvido, vai do Instituto Neves. Hoje não é apenas mais uma aula de conteúdo, tá? Hoje é o dia da sua decisão. Eu vou responder ponto a ponto as maiores dúvidas e obstáculos que vocês mandaram lá na nossa pesquisa. Eu vou te entregar o plano prático de execução e no final eu vou revelar uma oportunidade única hoje aqui, mas só para quem estiver comprometido e ficar aqui comigo até o final. Então, desliga aí as distrações, coloca o celular no modo não perturbe, para não ficar essas notificações tirando a sua concentração. Pega aí papel, caneta e fica comigo aqui até o final. Antes da gente ir para o plano prático, deixa eu fazer um resumo rápido para quem de repente caiu aqui de paraquedas hoje. Na aula 1 da jornada cirurgião bem resolvido, eu tirei uma venda dos seus olhos, eu tirei um tapa-olhos de você. Você viu que a insegurança para operar não é falta de dom, não é falta de talento. Ela é consequência de 5 erros que tornam um cirurgião, né, ruim, um cirurgião, um pseudo-cirurgião, né? Um cirurgião que faz tudo do jeito errado. Então, foi assim que te ensinaram na faculdade ou nos cursos tradicionais. Não te culpo tão assim, tá? Então, o primeiro erro é operar na cara e na coragem, sem dominar o passo a passo. É negligenciar a antisepsia cirúrgica. Achar que é só fazer um antibiótico depois no animal. Ignorar os detalhes práticos da técnica, aqueles pulos do gato, né, que os livros complicam. Confiar também cegamente em diagnósticos de terceiros, sem avaliar o paciente. É entrar no centro cirúrgico, sem planejamento do caso que você vai operar, sem prever intercorrências. Já na aula 2, nós fomos para a prática. Eu te mostrei o jeito certo de acessar a cavidade abdominal, a lógica microbiológica da antisepsia como parte da técnica. Te provei com números que quem caminha 2 ou 3 procedimentos por semana, cirurgias por semana, está deixando mais de R$10 mil na mesa todos os meses.
São boletos que você deixa às vezes de pagar, viagens, férias que você não tira por continuar preso nessa insegurança. E olha, eu queria agradecer demais a cada um de vocês que respondeu a nossa pesquisa de aprofundamento lá na comunidade. A comunidade do Cirurgião Bem Resolvido. Foram quase 100 colegas médicos veterinários que abriram seu coração. Eu li cada resposta de vocês, vi que muita gente lá, recém-formados, clínico geral, estagiário, até cirurgiões volantes, cada um de vocês já entendeu o método e está pronto ou pronta para dar o próximo passo. Analisando detalhadamente essas respostas, gente, da nossa pesquisa, eu percebi que existem 5 grandes dúvidas que ainda fazem muitos de vocês travarem, né? Ou ficar com aquele frio na barriga na hora de assumir uma cirurgia. E eu não quero esconder nenhuma delas de você, tá bom? Eu quero colocar todas essas respostas que vocês trouxeram, todos esses medos, esses anseios, né? Eu quero colocar todas aqui na mesa, aqui agora, ó, e te mostrar com lógica e realidade, né? Por que nenhuma delas pode continuar te paralisando? Essa foi a dúvida número 1 da pesquisa. Muita gente escreveu lá: Kaique, tenho medo de intercorrência, medo de escapar uma ligadura, medo de hemorragia. Como é que eu vou aprender a ter mão cirúrgica no online? Colega, olha só, eu valido 100% esse seu receio, tá? Se eu tivesse te oferecendo um cursinho de slides em PDF ou uma teoria chata, eu te diria, ó, não funciona mesmo. Mas sabe por que você trava no paciente vivo hoje? Porque você entra para operar no escuro, meu amigo ou minha amiga. Na minha vida profissional, por exemplo, eu já fiz muitos e muitos cursos presenciais. Sabe esses cursos tradicionais de cirurgia? Em que a gente muitas das vezes fica de longe, lá na mesa, tentando enxergar o que o professor está fazendo. Realiza as técnicas ali num cadáver e assim, uma semana depois já esqueceu todos os detalhes da anatomia, da técnica. Nossa memória é muito falha, gente. A gente sempre tem que estar revisando, sempre tem que estar repassando a técnica, sempre antes de qualquer procedimento que a gente vá fazer no animal vivo. Então assim, fazer isso até ficar automático. Ter uma formação online, eu não estou falando de cursinho meia boca não, tá? Estou falando de formação online, que se preocupa com os detalhes da anatomia topográfica cirúrgica, com os detalhes que fazem a diferença na hora da cirurgia. Várias revisões, né? Você tem ali várias visões em ultra definição, como se você estivesse ali, ó, no lugar do cirurgião. Isso não tem preço. Isso vai fazer você ter o quê? Memória cirúrgica e nunca mais esquecer daquele procedimento, daquela cirurgia que você precisa fazer. Então, quando você aprende com demonstrações gravadas em pacientes reais, com tecnologia de imagem de alta definição e ultra detalhamento anatômico, você enxerga o campo cirúrgico exatamente com os olhos do cirurgião, na perspectiva do cirurgião. Você pausa, você volta, você repete 1000 vezes aquela imagem ali do vaso, a imagem do músculo, né? O ponto exato onde você precisa fazer a incisão, de como que você vai dar um nó ali para o pedículo nunca mais escapar na sua mão. Você constrói um mapa mental inabalável. Então, quando a intercorrência ou um sangramento acontece na sua frente, quando você estiver ali na rotina real, quando você estiver operando, você não vai entrar em pânico, porque seu cérebro já viu aquela situação acontecer. Você sabe exatamente como solucionar, qual que é o plano B que você precisa tomar. Então, vários recém-formados, vários clínicos gerais colocaram na pesquisa também, sabe o quê? Kaique, eu não tenho experiência. Será que cirurgia é para mim? Eu moro em cidade pequena, moro em cidade do interior, acho que nem vou ter demanda para operar. Tem gente que acha isso, por morar em uma cidade pequena de interior. Às vezes pode até ter alguma clínica ou algum veterinário mais antigo ali, tradicional, sabe? E você aí nessa situação,
Acha que nunca vai ter espaço para você operar? Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma verdade aqui que ninguém te conta. Primeiro de tudo, bora esclarecer aqui, ó. O que salva a vida do paciente na mesa é o quê? Não é o título que está pendurado lá na tua parede, né, da tua casa, do teu quarto, do teu consultório. É a conduta cirúrgica e o seu padrão de execução. Olha só, eu saí da Bahia para estudar na PUC com bolsa integral, eu fiz bico a graduação inteira. Quando eu peguei meu diploma nas mãos e meu CRMV, eu não tinha segurança para operar. Eu não tinha também aqueles 48 mil reais para pagar em um após, parcela de mais de 2 mil reais por mês. Eu não tinha como me manter também longe de casa, em uma residência, ganhando bolsa menos de 2 mil reais, na época com a minha mãe recém-operada. Então o que eu fiz? Eu fui pela labuta mesmo, clínica 24 horas, peguei o quê? Experiência cirúrgica, peguei plantões, paguei cirurgiões experientes para operar comigo. Eu suguei cada movimento. Eu fiz daquela situação uma oportunidade única. E eu criei o meu método único de operar. Hoje eu tenho um método único de operar, que eu ensino meus alunos. Então assim, eu te digo com absoluta certeza, cidades pequenas de interior tem muita casuística, gente. Você não está enxergando porque você não quer. Você está vivendo nesse seu mundinho paralelo, cheio de lamentações. Bora acordar para a vida, pô. Tem animal morrendo aí, subdiagnosticado, porque você não tem sabe, a coragem de dar o próximo passo. Não tem ninguém para operar na sua cidade ou região esse animal que às vezes está precisando. Ou às vezes o colega que tem lá na cidade não dá conta de fazer tudo sozinho. A gente é humano. Todo mundo precisa ter um tempo livre, precisa ter um tempo de descanso, não é? Mas nesse período de descanso do colega, quem opera? Quem que vai, né, operar o paciente que muitas das vezes vai aparecer ali naquele momento, precisando? Ele vai morrer, o paciente vai morrer porque não vai ter ninguém para operar. Então como é que fica a sua consciência com isso? Você vai fechar os seus olhos para uma vida que está precisando ser salva? Você vai encaminhar para outra cidade maior? E se não der tempo? E se o responsável do animal não conseguir levar? Se ele não tiver condições de se deslocar para outra cidade com o animal? Para e pensa nisso, pô. Você pode fazer parcerias com os colegas que já têm clínica, por exemplo. Pedir uma oportunidade, pedir, sei lá, para ficar uma manhã no consultório fazendo atendimento, ou uma tarde, atender nesse consultório dele, ganhar por comissão. Nesses atendimentos você faz o quê? Você capta pacientes cirúrgicos para operar na clínica desse seu colega que te cedeu espaço, mediante comissão. Tá? Às vezes combina de o quê? Leva um animal de um parente ou de um amigo que às vezes está precisando fazer algum procedimento cirúrgico mais simples, uma castração, uma endodolectomia. Mostra para esse colega dono de clínica que você sabe operar, que você adquiriu conhecimento, que teve uma formação com metodologia clara, passo a passo, estruturado. Ou então sabe o que você pode fazer? Aluga o centro cirúrgico dessa clínica. Se não achar que financeiramente para você ganhar por comissão não seria legal, seria melhor você alugar o centro cirúrgico, aluga o centro cirúrgico do seu colega, né? Se você acha que assim seria melhor. Então assim, tem muito aluno meu que mora em cidades menores, cidades do interior, que fazem isso e estão faturando muito com cirurgia. Já teve aluno meu, e inclusive que já comprovou isso aqui para você. Então, quando você entrega um procedimento limpo, seguro, sem complicações, resolve o problema que ninguém estava conseguindo resolver naquele momento, até os veterinários mais velhos, conservadores, viram parceiro seu, te chamam para operar. Então a autonomia vem de método e a demanda ela se cria, ela não cai do céu. Outro ponto forte que apareceu nas respostas foi: Kaique, minha rotina é muito pesada, eu dou plantão, eu atendo domicílio, eu rodo volante, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então, se você trabalha o dia todo, anota isso aí, e não esquece isso nunca mais, tá?
O que trava a sua evolução na cirurgia não é a falta de tempo, é a falta de quê? De direção. Quando eu comecei, eu atendia clínica de dia, fazia vacina, às vezes fazia curativo em domicílio, atendia domicílio também pela clínica e ainda cobria plantão à noite toda. Às vezes só me restava alguns períodos de ócio em algumas madrugadas, isso quando não tinha madrugadas movimentadas no plantão, né? E foi justamente esse período de ócio em algumas madrugadas, em várias madrugadas na verdade, que eu aproveitava para estudar, para treinar. Porque se eu fosse estudar por livros densos que complicam ali a técnica, eu não sairia do lugar. Então, você não precisa parar de trabalhar ou ter, 5 horas livres no dia para você poder evoluir. Você precisa de um método direto, ponto a ponto, sem firula, que você possa assistir no seu tempo. Às vezes entre um atendimento e outro, né? Indo direto na conduta que resolve o caso que você está atendendo e que você precisa operar daquele paciente. Muita gente respondeu lá no questionário também, meu maior desafio é operar sozinho e não ter segurança para resolver se o caso complicar. Colega, o desespero de operar sozinho só existe quando você é um profissional isolado. Quando você entra em um ecossistema de cirurgiões que falam a mesma língua, você nunca mais vai estar sozinho. É exatamente por isso que um bom método não te entrega apenas aulas gravadas, ele precisa dar suporte diário, acompanhamento de equipe, discussão de casos reais, ter para quem mandar uma dúvida sobre um paciente, analisar um risco pré-operatório, observar como que ficou o pós-operatório, o que você acha, né? Ter uma opinião. Então ter respaldo técnico é o que tira o peso das suas costas, então pensa nisso. E por fim, a dúvida sobre dinheiro, né? Dinheiro e precificação nas respostas lá da nossa comunidade de futuros alunos Ciber. Kaique, e se eu não conseguir cobrar o valor justo do procedimento? E se por conta disso eu não tiver paciente para operar? Olha, presta muita atenção. O tutor, ele não paga apenas pelo procedimento cirúrgico que você vai fazer ali no animal dele, né? Ele paga pela segurança de saber que o pet dele vai voltar vivo e vai voltar bem para casa. Ele quer isso. Quem não quer isso? Todo mundo quer isso, você quer isso, o dono do animal quer isso. Então, quando você é o veterinário inseguro que só encaminha, ou às vezes só aquele veterinário que castra, você compete por preço, você acaba competindo por preço e deixa seu lucro com um colega que você encaminhou. Então, a partir do momento que você assume cirurgias resolutivas de tecidos moles, principalmente com segurança, o retorno financeiro ele é matemático. Se você deixa de encaminhar apenas 1 ou 2 cirurgias no mês, você já coloca no bolso o valor integral de qualquer investimento que você faça na sua profissão, na sua evolução, na sua carreira. Quem encaminha 2 ou 3 cirurgias por semana, sabe quanto está perdendo? Sabe quanto está jogando no lixo? Mais de 10 mil reais. É exatamente para eliminar cada um desses 5 obstáculos da sua rotina que eu te falei aqui agora, para te entregar o mapa mental cirúrgico, técnica limpa, sem firula, segurança para operar, retorno financeiro que seja digno. É por isso que eu criei a formação Ciber, que é a formação cirurgião bem resolvido. Essa não é mais uma pós-graduação interminável ou um cursinho teórico. É uma esteira de autonomia e faturamento estruturado para a vida real, para a sua vida como profissional médico veterinário. Isso com a chancela do Instituto Neves. E hoje eu quero abrir a caixa preta da minha rotina, do meu conhecimento cirúrgico, para te mostrar exatamente quanto vale cada entrega que você vai receber por estar dentro da formação cirurgião bem resolvido, da formação Ciber, para você entender o peso do que nós preparamos para você. Olha só a nossa plataforma.
Olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu tenho tanto orgulho, gente, tanto orgulho em saber que através da nossa formação, a sua formação cirurgião bem resolvido, saem muitos cirurgiões resolutivos que salvam vidas, que se destacam na profissão, que vivem bem da profissão. Essa é uma verdadeira ponte que te tira do momento de estagnação profissional que você provavelmente está aí hoje e te leva para o outro lado, o lado da autonomia, o lado da prosperidade. Olha só um dos nossos módulos. Esse aqui, ó, é o Construindo o Cirurgião. Aqui eu pego na tua mão desde o princípio, desde a base de formação prática que todo cirurgião precisa ter. Aqui a gente acaba com aquele fantasma da infecção, da deiscência de suturas. Você vai dominar a paramentação, você vai dominar a lavagem e antisepsia das mãos e braços. Você vai dominar a montagem de uma mesa estéril, saber quais os materiais são adequados, quais não são, né? E o mais prático acervo de suturas da rotina cirúrgica veterinária. Eu não estou falando de suturas que você vê nesses manuais por aí ou nesses videozinhos de YouTube, não, tá? Ou nesses videozinhos de curso aí na internet, não, tá? Eu estou te falando de suturas que é voltada para a sua prática cirúrgica do dia a dia. O que você realmente vai usar ali, ó, no animal. E que você precisa saber. Tem ponto simples, tem ponto Sultan, que é o em X, tem o Wolf, né, que é o em U, tem o Cushel, Reverdance, sutura de bailarina para sondas, bolsa de fumo, sutura intradérmica num padrão de cirurgia plástica, sem precisar dar pontos em pele. Imagina aí aquela castração em que o ponto de pele você nem precisa dar. O tutor vai virar até o fã quando vê. Além dos nós cirúrgicos também essenciais para que nenhuma ligadura escape da tua mão. Então, se eu fosse vender apenas esse treinamento intensivo aqui, ó, desse módulo intensivo de suturas e nós cirúrgicos, junto com toda a base cirúrgica do Instituto Neves, separadamente, se eu fosse vender só ele não custaria menos de R$2.000. Olha só esse outro módulo aqui. Procedimentos que todo cirurgião deve dominar. É o verdadeiro pão com manteiga de altíssimo padrão. Gente, orquiectomia, ovarioesterectomia, segura, rápida. O que é um grande diferencial e que muitos tremem para fazer. O que? Mastectomia com ligadura correta da artéria epigástrica. Uma mastectomia com cirurgia reconstrutiva, o passo a passo para você tirar aqueles tumores de mama enormes, né? Para você conseguir tirar com margem, sem medo de faltar pele ou de dar necrose. Um curso prático e detalhado sobre mastectomia com reconstrução e castrações seguras no mercado hoje, sabe quanto vale? Facilmente, no mínimo R$3.000. Além de módulos sobre o domínio da cavidade abdominal e o universo do trato gastrointestinal. Aqui você assume as cirurgias que salvam vidas e você cobra tickets altos para fazer. Às vezes uma cistotomia com aquela vedação perfeita, esplenectomia lucrativa, nefrectomia, gastropexia para torção gástrica, herniorrafias e o domínio completo do intestino. Enterotomia, enterectomia com enteranastomose, colompexia. É o fim do pavor de extravasar fezes na cavidade abdominal. Então, o domínio completo de cirurgias abdominais e do trato gastrointestinal, ensinado no detalhinho para você operar seus pacientes. Isso tem um valor inestimável na sua rotina. Mas se eu fosse precificar isoladamente e vender separadamente isso aí, custaria pelo menos uns R$4.000. Esse módulo aqui, ó, é um show à parte, né? Cirurgias que ampliam seu faturamento. Quem que não quer? Procedimentos rápidos, altamente requisitados pelas clínicas, de alta demanda dos pacientes e que te dão retorno imediato, como cirurgias de enucleação, né? Muitos olhos perfurados por aí, por briga com animais entre animais, né? Gato com cachorro,
né? Quem aí não já viu recebe um paciente com o olho perfurado, às vezes briga de gato, que tem uma unha, né, afiada. Putz, já operei muitos e muitos casos assim de perfuração ocular, que não tem jeito de salvar o olho, precisa nuclear, às vezes um trauma, uma pancada, um atropelamento, que houve ali, ó, a saída do globo ocular da órbita, né, acaba o que? Desvitalizando o nervo óptico e precisa nuclear, sabe? Às vezes uma amputação de cauda, uma amputação de rabo ali, uma ferida, um atropelamento, uma amputação de dígito, tem muito na rotina, tá? Cirurgia de alto hematoma com técnica exclusiva para não recidivar, o procedimento que vai fazer você virar referência no boca a boca, entre os tutores, entre os responsáveis dos PETs. E esse módulo de alta rentabilidade, que eu te falei aqui agora, tranquilamente valeria mais de R$3.000. E olha só esse aqui, a cereja do bolo. Não, óbvio que não poderia faltar, né? Um módulo bônus de cirurgia na vida real, um módulo vivo. Vai ser alimentado com cirurgias, aulas em pacientes reais, para provar que realmente o método funciona no campo de batalha. Você vai receber acesso a esse módulo de cirurgias e procedimentos ambulatoriais na vida real. Feita na vida real, você vai ver, por exemplo, ó, a condução completa de uma correção de disjunção de sínfise mentoniana em felinos, sondagem esofágica, sutura de travamento mandibular, dentre outras. É um curso, é um módulo vivo. Então, assim, você vai lidar realmente, você vai ver ali, ó, lidando com um paciente de verdade, com sangramento de verdade, com intercorrência de verdade. Esse módulo prático e vivo custaria pelo menos de R$3.500 a R$4.000, no mínimo. E o mais importante, você vai ter acesso a um ano completo da formação cirurgião bem resolvido, 365 dias, todas as aulas para você assistir e revisar quantas vezes você quiser, e durante todo esse um ano você não vai estar sozinho, você vai contar com suporte técnico contínuo de toda a equipe do Instituto Neves e principalmente o meu apoio pessoal para tirar suas dúvidas de casos, acessos, condutas. Então, ter uma equipe de cirurgiões experientes, ter o meu acompanhamento e respaldo, né, por um ano inteiro não tem preço. Mas se eu fosse precificar, seria no mínimo R$12.000. Só isso que você leva aí seria R$12.000. Só essa parte. Então, se você somar o valor real de cada um desses módulos que eu te falei aí, do acervo de suturas, das cirurgias do trato gastrointestinal, dos procedimentos de alto faturamento, do bônus de cirurgias reais e de um ano inteiro de suporte com o Instituto Neves, nós estamos falando de um acervo cirúrgico que vale mais de R$27.000. E isso ainda seria metade do valor de uma pós-graduação tradicional que custa em torno de R$48 a R$55.000, né? Que leva aí mais de 2 anos para acabar e muitas vezes não te entrega uma prática mesmo que resolve os seus casos cirúrgicos ali na mesa. Mas quer saber o valor oficial da formação Ciber? Olha só, seria de apenas R$2.997. E te sendo muito sincero, tá de graça, porque se você deixar de encaminhar uma mastectomia e uma cirurgia do trato gastrointestinal no mês, você já pagou o curso inteiro e o resto do ano é só lucro no seu bolso. Porém, para quem entrar agora nessa turma fundadora da formação Ciber, com um método totalmente remodelado, reprojetado e otimizado, presta atenção, você não vai pagar R$2.997. que já é muito barato, né? Convenhamos. Pasmem, você não vai pagar R$2.997. Olha só, nessa segunda-feira, dia 10 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, você vai levar a formação Ciber completa, com todos os módulos, com todos os bônus, com um ano de suporte do Instituto Neves, sabe por quanto? Por apenas 12 parcelinhas de
R$ 199 no cartão. Ou R$ 1.997 à vista. É exatamente isso que você está ouvindo. Você não está ouvindo errado. Tá? É R$ 1.000 de desconto direto no seu bolso. Mas atenção, essa condição com essa parcelinha de menos de R$ 200 no mês que você paga apenas com uma castração que você fizer, o valor de R$ 1.997 com desconto à vista é válido exclusivamente para essa primeira turma, que é a turma fundadora, por tempo estritamente limitado, com quantidades limitadas de vaga. E para você entender que o nosso compromisso aqui é com a sua evolução de verdade, você vai entrar na formação Ciber com risco totalmente zero, respaldados por 2 garantias muito sólidas. Eu vou te falar quais são essas garantias. A primeira garantia é a garantia incondicional de 7 dias. Você vai fazer a sua inscrição na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Você vai entrar na plataforma, você vai assistir as cirurgias gravadas, as cirurgias reais, vai avaliar a qualidade do ultra detalhamento anatômico da nossa formação. Você vai testar o nosso suporte do Instituto Neves. Se dentro de 7 dias você achar que por qualquer motivo que a formação Ciber não é para você, basta solicitar o reembolso na plataforma ou enviar um único e-mail para a nossa equipe e nós devolveremos 100% do seu dinheiro, sem burocracia, sem pergunta, e a gente ainda continua amigo. E a segunda garantia é uma garantia condicional, é a garantia do cirurgião bem resolvido. Como que funciona, Kaique? Gente, eu confio tanto na minha metodologia, na metodologia que eu criei, a metodologia do Instituto Neves, que eu vou colocar o meu próprio dinheiro na mesa agora. Funciona assim, ó. Se você assistir todas as aulas, aplicar o passo a passo demonstrado, né, durante 90 dias, e ainda assim você não conseguiu operar com segurança, presta atenção. Assistiu todas as aulas, tentou implementar aí 90 dias. Se em 90 dias você não conseguiu operar com segurança, eu vou te dar, sabe o quê? 30 dias de mentoria individual, diretamente comigo, para avaliar a sua rotina, para destravar os seus gargalos que você estiver tendo ali. E se mesmo depois desses 30 dias de mentoria individual, se você ainda não conseguir operar com segurança, eu devolvo todo o teu dinheiro, todo o dinheiro que você pagou no curso, e ainda vou transferir R$ 500, do meu próprio bolso, direto no seu Pix, pelo seu tempo de investimento aqui comigo. Então presta atenção no que eu acabei de te falar. Ou você vira um cirurgião bem resolvido, como muitos e muitos alunos aí que você viu de depoimento, ou você é compensado por isso. O risco está 100%, sabe onde? Nas minhas costas. Não está em você, tá? Então, para quem é decidido e não deixa aí a sua evolução profissional para depois e vai estar com o dedo ali, ó, no gatilho na segunda-feira às 8 horas da manhã, eu e minha equipe do Instituto Neves preparamos um presente inédito e especial para você. Quer saber qual é? Olha só. Os 10 primeiros médicos veterinários que realizarem a inscrição na segunda-feira de manhã vão ganhar uma sessão de diagnóstico individual, seguido de uma mentoria exclusiva comigo, uma mentoria de 30 minutos por videochamada, tá? Então, vai ter o diagnóstico individual, eu saber ter um diagnóstico do seu momento atual, profissional, cirúrgico, e a gente vai criar um plano de evolução para você, tá? Com essa mentoria que a gente vai ter logo na sequência disso. Tá? Então a gente vai sentar juntos, olho no olho, eu vou analisar a sua rotina atual, vou analisar aonde que você mora, sua cidade, vou analisar a sua estrutura, eu vou traçar o seu plano de ação individual para você acelerar o seu faturamento com a cirurgia. Tá? E isso não está à venda em nenhum lugar. Não está à venda.
É um presente exclusivo para os 10 primeiros que entrarem na formação Ciber, que é a formação do cirurgião bem resolvido. Agora, deixa eu te dar um aviso com todo carinho e com toda a sinceridade do mundo. Com ou sem você na formação Ciber, eu vou continuar muito bem, obrigado. A minha agenda cirúrgica, graças a Deus, continua cheia. Meu centro cirúrgico continua operando todos os dias. Os meus pacientes continuam sendo atendidos. Tá? Eu continuo sendo buscado e procurado por muitos clientes fidelizados. O boca a boca é maravilhoso. Então, assim, o barco da autonomia cirúrgica vai zarpar na segunda-feira, de qualquer forma. Quem realmente não pode se dar ao luxo de deixar essa condição passar, sabe quem é? É você. Você que está aí ainda travado na insegurança, encaminhando suas próprias cirurgias. Os pacientes que você deveria estar operando, você está encaminhando, você está mandando o dinheiro para fora. Né? O dinheiro que poderia estar pagando o seu conforto, o conforto da sua família, está pagando as suas férias, a sua viagem. Sabe? Um sonho que você quer realizar, um carro que você quer comprar. Põe na ponta do lápis todos esses encaminhamentos que você está fazendo, quanto que você não está perdendo de dinheiro, que você poderia estar dinheiro entrando no seu bolso, o seu faturamento, e aí você está mandando para outro colega operar. Então a decisão de continuar mandando o seu faturamento embora pela porta ou de assumir o controle da sua carreira está exclusivamente nas suas mãos. E tem mais. Se você quiser, olha só, se você quiser ter acesso, a equipe liberou aqui, ó. Se você quiser ter acesso ao link de inscrição de forma antecipada, antes das 8 horas da manhã, que é o horário padrão em que a gente vai abrir as inscrições, se você quiser ter acesso a esse link antes das 8 horas da manhã, 1 hora antes. Pode ser, equipe? 7 horas da manhã. Então, 7 horas da manhã. Quem quiser ter o acesso antecipado, antes de eu abrir para todo mundo, principalmente para aumentar as suas chances de ganhar o bônus, né, do diagnóstico individual e ter uma mentoria comigo, disputar uma daquelas 10 vagas e garantir os R$1.000 de desconto da turma fundadora, você precisa estar onde? Você precisa estar dentro do grupo VIP dos super interessados. É um grupo de WhatsApp. Então o link para entrar no grupo VIP já está disponível, né? Já está disponível aqui abaixo no vídeo, tá? Abaixo desse vídeo já tem um link. Você clica nesse link e você entra no grupo VIP. Lá a gente vai te mandar o link de forma antecipada, antes da gente abrir as inscrições para todo mundo. E também lá no link da minha bio no Instagram, tá? Então eu vou estar já, ó, de touca cirúrgica, te esperando nessa segunda-feira, dia 10 de agosto. Para todo mundo às 8 horas da manhã, mas para quem estiver no grupo VIP, 1 hora antes. Então toca lá no link abaixo aqui, ó, do vídeo, ou lá no link da minha bio, coloca o alarme no seu celular para você ser um dos 10 primeiros. E eu vou te esperar, beleza? Um grande abraço, eu te vejo do lado de cá da formação Ciber, para você se tornar um cirurgião bem resolvido. Um beijo, um abraço, até mais.